Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 24 de novembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma aula de matemática, né? Onde a gente vai continuar trabalhando os sólidos geométricos, tá? E do interdisciplinar a gente vai começar a falar sobre a alimentação dos animais. Também no nosso currículo adaptado tem uma atividade adaptada sobre os sólidos geométricos, tá? E a atividade sobre a alimentação dos animais era igual do nosso currículo regular. Bom, vamos iniciar então primeiro com a atividade de matemática do currículo regular, sólidos geométricos no nosso EMAI, aquele livro da capinha vermelha, tá? Páginas 73 e 74. Então, aqui na página 73, a gente tem a foto de uma pirâmide, tá? As mais famosas são as pirâmides de Gizé, que ficam perto da cidade do Cairo, atual capital do Egito, né? Então, essas relíquias históricas, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito. E ela nada mais é do que um sólido geométrico. Ela possui o formato de um sólido geométrico. E a atividade pedia que a gente escrevesse um pequeno texto falando sobre o formato dessa pirâmide, né? Então, quais são os detalhes que ela possui, né? Essa construção se trata de uma pirâmide de base quadrangular. Por que base quadrangular? Se a gente observar bem, ela possui aí 4 faces, né, laterais. Isso significa que a parte de baixo dela é um quadrado, tá? Pois possui 4 faces triangulares, tá? As faces, elas possuem o formato de um triângulo e a base é um quadrado. Triangulares. Se a gente contar, ó, ela possui 5 vértices, tá? O que são vértices? Vértices é cada pontinha aí do sólido geométrico, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4 aqui em cima e 5 do outro lado, tá? Então, se você for contar, ela possui 5 vértices, tá? Se a gente for contar as arestas, tem as 4 do quadrado no chão, né? 4, 5, 6, 7, 8 arestas. 8 arestas e 5 faces, tá? Porque eu tenho as 4 faces triangulares e embaixo eu vou ter uma face, que é a base dela, que é o quadrado, tá? Então, é uma construção, né? De uma pirâmide de base quadrangular, que possui 4 faces triangulares, 5 vértices, 8 arestas e 5 faces no total, tá? Então, aí seria uma explicação sobre o formato dessa construção como o sólido geométrico, tá? É importante, então, que vocês saibam que cada cantinho da figura geométrica é um vértice e cada segmento de reta aqui, tá? Que vai aí desenhar a nossa pirâmide, tá? Tá vendo que eu tô riscando de vermelho aqui, ó? Eu risquei de vermelho. Isso daqui, esses riscos, tá? Que formam aí o triângulo, são arestas, tá? A gente chama de arestas, tá? Então, os cantinhos são os vértices e esses riscos são as arestas. Se a gente contar todos os vértices, são 5. E se a gente contar todas as arestas, são 8, tá? E as faces, tá? A face é cada ladinho, né? Cada ladinho aí da pirâmide, ela tem 4. E embaixo ela tem mais um, então ela vai possuir 5 faces no total, tá bom? Bem, aqui na página 74, a gente tinha mais uma vez uma planificação. A gente observa aí a planificação justamente da pirâmide de base quadrangular. Tá vendo que a base é um quadrado e os lados são triângulos? E se eu fechar, forma a pirâmide, ó, tá? Isso daqui é o formato do sólido geométrico que essa construção tem, tá? Aí, o que
pede aqui na atividade, né? Aqui mostra para a gente a planificação. E aqui pede para a gente ir lá no anexo 7, recortar as caixinhas, montar e depois desenhar como elas ficaram, tá? Então, que nem a atividade que a gente fez ontem, né? Ontem a gente fez do anexo 6, hoje a gente vai fazer do anexo 7. Deixa eu ir lá no anexo 7 para mostrar para vocês, ó. Lembra que no anexo 6 eu falei que o desenho do lado você não precisava desenhar de novo? Você podia recortar ele e colar naquele espaço que tem onde que pede para desenhar as figuras? Mesma coisa, você recorta, monta a sua caixinha e cola lá a figura montada, ó. Isso é uma pirâmide de base triangular, ou seja, a base dela é um triângulo, tá? Aqui uma pirâmide de base quadrada, olha ela aqui, tá? Que você pode colar lá na figura. Uma pirâmide de base pentagonal, onde a base é um pentágono, o pentágono é um polígono de 5 lados. E aqui a gente tem uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, a base é um hexágono, um polígono de 6 lados. Então, você recorta a figura, tá? Monta a caixinha na mão, para você saber como ela é na sua mão, tá? E não esquece de recortar ela montadinha aqui e colar lá na página 74, tá? Você pode colar nesse espaço as figuras já montadinhas. Em vez de desenhar, tá? Que ele manda você desenhar, eu acho que é muito difícil desenhar essas figuras, né? Se eu for pegar para desenhar, dá um trabalho, né? Para mim já é complicado. Imagina vocês que estão conhecendo aí as figuras agora, ó. Isso daqui seria uma pirâmide, né? Então é complicado, ainda que eu estou usando aqui a reguinha do programinha, mas vocês no lapisinho, nossa, não vai dar. Então você pode recortar o desenho lá na frente, colar aqui as figuras aqui, tá? Para ficar todas as pirâmides aí, tá? Na página 72 a gente tinha montado os prismas e agora a gente vai montar então as pirâmides. Manda foto para mim das suas pirâmides depois, tá bom? Bem, agora no interdisciplinar a gente vai falar sobre a alimentação dos animais, na página 104 e 105. Os alimentos fornecem energia e nutrientes necessários para os animais crescerem e realizarem suas atividades, como se locomover, caçar e se reproduzir. Dependendo do tipo de alimento que consomem, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros são animais que se alimentam somente de plantas. Eles podem se alimentar de folhas, frutos, caules, sementes, raízes, néctar, etc. A abelha, o coelho e a ovelha são exemplos de animais herbívoros. Os carnívoros são animais que se alimentam somente de outros animais. A libélula, o tubarão, o gavião são exemplos de animais carnívoros, tá? Aqui do lado a gente vê um peixe-boi. É um animal herbívoro, ou seja, só come planta, tá? No caso, como ele vive na água, ele come plantas aquáticas. E aqui a gente tem o sapo. O sapo é carnívoro, tá? Ele se alimenta aí de insetos. Os insetos são animais, tá? Então ele é carnívoro, ele se alimenta de outros animais. Observe as imagens, leia as legendas e responda se os animais são herbívoros ou carnívoros. A gente tem o louva-a-Deus. O louva-a-Deus se alimenta de pequenos animais como borboletas, tá? Então ele é carnívoro. O gafanhoto se alimenta de diferentes tipos de folhas, então ele come planta, ele é herbívoro, tá? Os animais onívoros se alimentam tanto de plantas como de outros animais. O ser humano, o tucano e o coati são exemplos de animais onívoros, tá? Então a gente tem o gambá, ai que bonitinho o gambazinho aqui, ó. Ele come fruta, ele come raiz, ele come folha, mas ele também come besouros e sapos, tá? Então ele come bicho e planta. Logo, ele é onívoro, tá? Essa palavra aqui, onívoro, come de tudo. O macaquinho também se alimenta de frutos, de sementes, de ovos e pequenos animais. Então, ele é onívoro, tá? Observe os animais e seus tipos de alimentação. Depois, ligue cada um ao alimento que consome. Então, a ema, ela é um onívoro, tá? As emas, elas comem lagartos, tá?
Já a coruja é carnívora, ela só come rato e insetos, tá? Pequenos roedores e insetos. Aqui tem um lagarto e a plantinha, come dos dois, então ela é onívoro, por isso que você liga aqui, tá? A anta é herbívoro, só come plantinha, então a anta você liga com a plantinha, tá? Leia as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro, né, e F para falso. Um morcego que se alimenta tanto de frutas quanto do néctar das flores é onívoro, pois come dois tipos de alimento. Falso, tá? Porque o néctar da flor continua sendo estabelecido como planta, né? Então ele continua sendo herbívoro, tá? A semente é um animal carnívoro, porque a serpente é um animal carnívoro porque se alimenta de ratos, por exemplo, verdadeiro. A joaninha se alimenta de um pequeno animal chamado pulgão, mas não pode ser considerada carnívora, pois não come carne. Falso. Os insetos são animais. Se um inseto come outro inseto, então ele é carnívoro, tá? Bom, essas foram as atividades, então, nossa interdisciplinar, a gente para por aí, né, a parte de alimentação. Aprendemos o que é carnívoro, o que é onívoro, o que é herbívoro, né? E aí a gente terminou então aqui as atividades do nosso currículo regular. Agora do currículo adaptado, o interdisciplinar era igual, mas tinha uma atividade adaptada sobre os sólidos geométricos. Então vamos lá. Pinte somente os objetos que lembram a forma de um cone, tá? Então a gente tem aqui, né, o cone e a gente tem que pintar todos os objetos que têm formato de cone. O chapéuzinho aqui, né, a touquinha tem formato de cone e o funil também tem formato de cone, tá? Então a gente tem que pintar os dois aí, tá? Formatos de cone. A caneca não tem formato de cone, a caixa não tem formato de cone e o pote também não. Aqui, faça um X nos objetos que lembram um cilindro. Então, vamos fazer um X, tá? Esse é o cilindro, tá? Quais que tem formato de cilindro? O rolo tem formato de cilindro, o lápis tem formato de cilindro, a vela, a lata também. A casa e o queijo, né? Isso daqui acho que é um queijo. Não tem formato de cilindro, tá? Eles têm formato de cubo. E o balão, formato de esfera, tá? Então, somente esses que eu fiz o X que tem formato de cilindro, tá? Circule os objetos que lembram a forma de uma esfera. Ficou feio, eu vou pintar de verde aqui, ó. Pronto, a gente já pinta o nosso cilindro de verde, né? Aí a gente já sabe. Agora a esfera. Pintar a esfera de vermelho. Fica bonitinha a atividade, né? Bom, ele quer que a gente circule os objetos que lembrem a forma de uma esfera. Vamos circular então. A laranja, a bola e o bombom também, gente. Ele é redondinho, tá? Então, essas três figuras. Pinte somente os objetos que lembrem a forma de um cubo, tá? Então, eu vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar o azul, pra gente pintar. É um roxinho, na verdade, né? Pintar aí o formato do cubo, né? Então, vamos pintar. Nossa, por que ficou assim? A gente tenta pintar bonitinho, mas o lápis não ajuda, né? Pronto, ficou melhorzinho. Bom, a caixa de presente tem formato de cubo. O dado, né, tem formato de cubo. Olha, esse daqui lembra mais um paralelepípedo. A casinha, ela tem esse formato triangular em cima, então eu não vou pintar ela. Eu vou pintar só a caixinha de presente e o cubo, tá? As outras não têm aí o formato. Eu só vou mudar aqui o meu X. Por quê? Porque tá vermelho e eu pintei o cilindro de verde. Então, eu vou fazer o X verdinho para ficar mais bonitinho e combinar com o cilindro, né? Aí fica uma folhinha bem colorida, bem bonitinha, bem feitinha, né? Para vocês colarem aí, então, no caderninho de vocês, tá? Então, a atividade aí dos sólidos geométricos adaptada fica dessa forma. E assim a gente finaliza as atividades de hoje. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!